Olá, estamos de volta aqui com o nosso boletim do coronavírus da TV Câmara de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos conversar com a bióloga, especialista em microbiologia, Rose Lucas. Rose, muito obrigado por atender a gente. E a gente queria saber de você como as pessoas devem se prevenir do contágio do coronavírus. Olá André, como vai? Tudo bem? Olá pessoal que está nos assistindo. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar conversando com a população e tentar esclarecer um pouquinho mais sobre as possíveis medidas de proteção que nós temos hoje para tentar evitar o contágio com o coronavírus. Nós vamos conversar também um pouquinho sobre as possíveis tomadas de decisões que nós teremos daqui para frente para tentar retomar uma certa normalidade da nossa vida. Bom, a primeira medida protetiva que nós temos lá é a lavagem das mãos com água e sabão. E a higienização com álcool 70%. Essa concentração de 70% é a concentração de germicida capaz de eliminar os micro-organismos, tanto partículas virais quanto fungos e bactérias. Além disso, nós temos a recomendação de não tocar a face e tocar as outras pessoas, caso isso aconteça, lavar as mãos corretamente. Não compartilhar objetos pessoais, manter a casa de vocês sempre limpa e arejada, a utilização de máscara, E eu vou deixar uma dica aqui para vocês, enquanto estudiosa da microbiologia. Façam uma área na casa de vocês, separem, reservem uma área que nós denominamos de área suja para que vocês depositem aqueles objetos que vocês colocaram em contato com o exterior e que possam estar contaminados com o vírus. Então, para que vocês depositem esses objetos nessa área e aí sim vocês adentrem a casa de vocês, façam a sua higiene e depois higienizem esses objetos que foram deixados ali nessa zona suja. Alimentem-se bem, durmam bem para que o organismo de vocês funcione corretamente, E não menos importante, eu deixei como último observação, nós temos o isolamento social. O isolamento social hoje é o que nós temos de maior arma para a gente tentar prevenir esse contágio com o coronavírus. Isso porque nós não temos uma medicação que vai eliminar o vírus, E tampouco temos uma vacina que vai imunizar a população contra o vírus. Nós tivemos casos ao redor do mundo muito bem sucedidos, desse isolamento social, e aí eu trago aí o exemplo da Nova Zelândia, que teve uma restrição bem forte, ao contato social, e eles conseguiram zerar a transmissão comunitária. E nós tivemos casos que não foram tão bem sucedidos, de isolamentos que foram feitos tardiamente, e que nós vimos toda aquela tragédia acontecendo, como na Itália e na Espanha. Com relação à nossa realidade aqui do Brasil, eu trago aqui um dado do IBGE de que aproximadamente 11,4 milhões de pessoas aqui no Brasil vivem em condições, em aglomerados que nós chamamos de subnormais. Então, essas pessoas elas não vão ter condições de fazer um isolamento tão corretamente como nós estamos fazendo. Então, a dica, o conselho é que essas pessoas façam essas medidas de higienização com maior rigor. Mas o que essas pessoas realmente vão contar na vida delas é com o atendimento do Sistema Único de Saúde. Então, por isso a preocupação para que todas as pessoas tenham a consciência de se cuidar, para tentar desafogar um pouco, o sistema de saúde, para que essas pessoas que estejam, que estão nessas condições de vulnerabilidade possam se tratar, e tenham, um tratamento digno, para que, uma vez que elas vão entrar em contato com o vírus fatalmente. Se numa possível flexibilização do isolamento social, que pode acontecer no final, na segunda quinzena de maio, quais as prioridades na prevenção desse mesmo contágio do coronavírus? Eu vejo essa flexibilização nesse momento que nós estamos passando no Brasil muito preocupante. Isso porque nós estamos na ascensão da curva, tanto de contágio quanto de morte no Brasil. Hoje o dado mais confiável que nós temos, para entender a situação do Brasil é essa curva de morte, porque a nossa curva de contágio ela está subnotificada.
nós estamos testando pouco a população. Para vocês terem uma ideia, a cada 1 milhão de pessoas, nós estamos testando aproximadamente 1.500 pessoas. Eu trago um comparativo com os Estados Unidos, em que eles estão testando aproximadamente 15 mil pessoas a cada 1 milhão. Então, nós não estamos testando quase nada, né? E essa semana nós recebemos um selo aí preocupante, né? Aliás, 2 selos, né, preocupantes no mundo, de que nós passamos a taxa de óbito da China, né? Isso porque a China tem uma população de bilhões de pessoas, né, comparado a nós. E nós recebemos um selo também do Imperial College, nos dizendo que nós somos o país que tem a velocidade maior de transmissão do coronavírus. Então, isso é muito preocupante. Então, os jornais internacionais nos colocaram até mesmo como um possível epicentro da doença. Então, vejam a gravidade, né, da nossa situação. Acredita-se que a cada uma pessoa que esteja testando positivamente para o vírus, que ela tenha por detrás dela 10 pessoas que estão também testando positivos e que estão assintomáticas e, portanto, subnotificadas, né? Não foram testadas. Esses dados foram confirmados por uma pesquisa feita no Rio Grande do Sul, em que eles testaram massivamente as pessoas, né? E eles conseguiram perceber que realmente a cada uma pessoa eles tinham por detrás dessa pessoa que testou positivamente 12 pessoas assintomáticas também testando positivamente. Então eu vejo, né, de acordo com todos, né, com todo esse contexto, né, com tudo isso que nós falamos aqui, eu vejo uma certa preocupação com essa flexibilização do isolamento nesse momento tão crítico que nós estamos passando aqui no Brasil. Essa flexibilização, ela vai acontecer, né, essas tomadas de decisões, elas vão acontecer de maneira bem diferenciada para cada região do Brasil, né? Isso vai depender muito dos dados epidemiológicos daquela região, né, do sistema de saúde daquela região. Então, essa combinação de dados vai fazer com que cada região, cada cidade, cada estado, né, tenha uma tomada de decisão diferenciada, né, para sair desse isolamento de maneira bem segura. Uma vez que essa flexibilização aconteça, né, não tenha jeito, o meu conselho aqui, eu acho que o conselho maior, né, de todos os profissionais da saúde é que as pessoas, principalmente do grupo de risco, tomem um cuidado redobrado, né? Então, as pessoas hipertensas, os diabéticos, né, as pessoas que têm uma idade acima dos 60 anos, né, e que isso também não é uma regra que nós estamos vendo aí pessoas morrendo, né, que não tem comorbidade, né, que são pessoas jovens, né, e que também precisam se cuidar. Então, o meu conselho é que todos se cuidem. E por último, a gente quer saber também se você, na sua opinião, se o pico da doença já atingiu o Brasil ou se ele ainda está para acontecer, se a gente tem aí que tomar vários cuidados mais rigorosos para que esse pico seja achatado o mais breve possível. Nós não estamos ainda no pico da curva aqui no interior de São Paulo. Existe um estudo também da Unesp, né, 2 estudos epidemiológicos nos informando que, primeiro, né, o primeiro estudo, falando que nós aqui no interior de São Paulo, nós estamos atrasados na curva em aproximadamente 3 semanas, né? O que isso significa? Isso significa que essa saída que nós tivemos precoce, né, para o isolamento, ela de certa forma funcionou, né, para esse atraso de 3 semanas. Embora nós estejamos fazendo esse isolamento de maneira totalmente ineficiente, né? O ideal é que nós estivéssemos em torno de 70%. Ribeirão Preto, no final de semana, ficou em 53% e nós entramos na semana diminuindo esse isolamento para 40%. Isso porque o nosso isolamento ele é obrigatório, né? Então, nós estamos aí bem abaixo do ideal, né? Ainda assim, nós conseguimos atrasar essa curva. Então, nós estamos com uma falsa impressão de que está tudo bem aqui com o nosso sistema de saúde, né, conosco, né, com relação à doença, mas o que está acontecendo realmente é que nós estamos um pouco atrasados com relação aos grandes centros, né, às grandes capitais, aos grandes
centros metropolitanos, né? Outro dado, né, outro estudo que a Unesp fez, né, e nos mostrou é que algumas cidades aqui do interior, e aqui nós incluímos Ribeirão Preto, nós somos pontos de dispersão da doença. O que isso significa? Significa que nós podemos levar o vírus, né, para cidades aqui ao redor, cidades que não estão tão bem preparadas no seu sistema de saúde. Consequentemente, essas pessoas que poderão se contaminar irão cair aqui no nosso sistema de saúde, né? O que pode levar a um aumento, né, dessa saturação do sistema de saúde aqui dessas cidades, né, principais do interior de São Paulo. Então isso é muito preocupante e nós temos que tomar um pouco de cuidado, né, nessa saída do isolamento, né? Eu trago aqui um exemplo que nós tivemos aqui no Brasil, que foi em Blumenau, acho que todo mundo viu, né, a abertura do comércio lá, e aí eles focaram principalmente numa abertura de um shopping, né, em que as pessoas entravam naquele shopping com uma música tocando, né? O que aconteceu lá? Depois dessa abertura, né, desse comércio, a cidade de Blumenau teve um aumento de casos positivos de aproximadamente 160%. Então, eu vejo essa saída tem que ser uma saída bem cuidadosa, né, para evitar maiores danos. O meu conselho maior, eu acho que o conselho de todos